Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Adriana Ribeiro Maia, sou jornalista e, sobretudo, contadora de histórias que vive em Viena, capital da Áustria, faz mais de 20 anos, e esse aqui é o Vida Europa. No nosso vídeo de agora, dentro da seção Vida Cultural, que é uma seção que eu criei aqui no canal, a gente vai comentar, vamos além dos temas políticos da Europa, vamos além de situações cotidianas aqui na Europa, aqui em Viena, aqui na Áustria, e a gente vai hoje comentar a treta eterna, família Senna, Adriane Galisteu e Xuxa, até porque quem é da minha geração, né, viveu isso e viu isso ao vivo e a cores, e tudo isso retorna por conta da série do Ayrton Senna na Netflix. Mas antes, aqueles recadinhos típicos de YouTube. Se vocês curtem histórias cotidianas Brasil Europa, não deixe de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Se você tiver alguma sugestão de pauta, deixa aí embaixo aí nos comentários. E vamos lá. Olha, a gente primeiro tem que contextualizar o que foi a década de 90, né? A gente tinha saído da ditadura, era o processo de redemocratização, a Rede Globo como televisão tinha um poder absoluto, né? E era uma época que não havia muitas opções de entretenimento, né? A Globo e essas corridas de Fórmula 1, elas vinham a cada 2 semanas. E praticamente todos os brasileiros assistiam. Até porque, como eu já falei, era basicamente o entretenimento que tinha. E lá em casa, o meu irmão era alucinado com isso. Eu, particularmente, eu vou ser sincera, eu nunca gostei, eu sempre achei chatérrimo. Deixando claro que eu não tenho absolutamente nada contra o Ayrton Senna. Inclusive, ele, né, e já li vários textos em relação a ele, ele realmente foi e é ainda considerado aqui na Europa um grande piloto de Fórmula 1. E ele conseguiu se especializar com chuva, né? Quando chovia, havia mais probabilidades dele ganhar. Então ele acabou e se transformou num mito. E aí, dado essas coisas, a gente tem que contextualizar um pouco, né? Corridas de Fórmula 1, automobilismo é um esporte muito caro, é de família, é de rico, né? E no caso a família do Senna é uma família, né? Abastada financeiramente, vamos usar essa expressão. A gente pode fazer um contraponto com o que foi com o Nick Lauda, né? O piloto austríaco, inclusive falecido, acho que tem uns 2 anos que ele faleceu, que ele vem de uma família de industriais, se não me falha a memória, aqui de Viena também, esporte de rico, basicamente. Não tem mais aquela importância como tinha no passado, tem muitas pessoas que gostam de automobilismo, que ainda segue, mas já não é. E no caso no Brasil, depois da morte do Ayrton Senna, porque criou-se uma aura de mito em cima dele, né? Até porque como eu falei, a gente estava numa situação de redemocratização, uma situação econômica muito difícil, e as pessoas viam aquilo e achavam aquilo fascinante, deslumbrante, até porque o Ayrton Senna, né, ele também teve uma vida amorosa, aí a gente vai chegar no vídeo, uma vida amorosa intensa, né, ele namorou a Xuxa, né, inclusive eu tenho no Vida Cultural que eu falo da Xuxa, e a Xuxa na década de 90, quem viveu era assim, ela era uma espécie de princesa da mídia brasileira, né? E ela estava no auge do sucesso dela. Então juntou um piloto de Fórmula 1 muito conhecido e junto com um ícone da televisão brasileira. Queira você gostando ou não gostando, aceitando ou não aceitando, um ícone da televisão brasileira. E isso mexeu muito com o imaginário dos brasileiros. E aí o relacionamento acabou e depois ele acabou se relacionando com a Adriane Galisteu. A Adriane Galisteu vem de uma família muito pobre, a família com problemas, o pai e o irmão com dependentes químicos, e isso não caiu muito bem para a família do Senna. E aí veio, né, o acidente dele, inclusive eu me lembro que, bom, como muitos de vocês da minha geração viu o acidente ao vivo e a cores ali no circuito de Imola, quando ele meteu o carro no muro e acabou falecendo, e logo em seguida veio o velório dele, né, e gerou aquela cena que eu acho que é uma das mais, eu diria, icônicas da televisão brasileira, que é a Xuxa, que já tinha terminado o relacionamento com ele há algum tempo, eu creio que 2 ou 3 anos antes, e
ela sendo colocada como viúva, né? E a Adriane Galisteu ficou ali meio que no escanteio. E aí começou toda uma briga entre a Adriane Galisteu e a família, tá? Quais os motivos? Aí tem 200 mil teorias da conspiração circulando pela internet, que a gente não vai entrar. O fato que, se a gente for observar aquela situação e todas as situações que foram acontecendo ao longo do tempo, ficou muito claro, pelo menos para mim, que é uma questão de que ela era uma moça muito pobre e que acabou, por ele estar aqui na Europa, porque parte das competições aqui aconteciam aqui na Europa, acabou vindo morar com ele. E aí, por aí, deve ter rolado algumas situações entre família, o qual ficasse entre família. Depois, o pós-morte do Ayrton Senna, a Adriane Galisteu, ela fez a vida dela, entendeu? Ela reconstruiu a vida dela e escreveu um livro de memórias do que vivenciou com ele, posou para Playboy. Aí pergunta você, é porque ela se utilizou da imagem dele. Ela precisou colocar a vida dela adiante. Quem é da minha geração lembra que quantas atrizes que posaram para Playboy na época e ganhavam uma bolada, tá? Ganhava muito dinheiro. E a partir daí ela fez a carreira dela de modelo, de apresentadora, e tocou o barco para dela para frente, casou, teve filho e a vida seguiu para ela. E, sinceramente, eu acho que dessa fauna de apresentadoras atuais, eu acho que ela foi bem. E tá bem, segue trabalhando e não tem, sinceramente. E as entrevistas dela após essa situação e até hoje, ela sempre foi muito elegante em relação a essa situação que aconteceu no passado, tá? Não muito, um pouco diferente do que é da família Sena. Lembrando que a gente não sabe efetivamente o que aconteceu aí entre Adriane Galisteu e a família na época do falecimento. Para mim, o grande estranhamento é em relação à Xuxa, né? Porque a Xuxa, na prática, não precisa disso. Ela não precisava fazer aquele papel. Porque, tipo, mais uma vez, talvez as novas gerações, as gerações não saibam o que foi a Xuxa na época. E foi assim, eu realmente eu rolo para mim um pouco de estranhamento por parte da Xuxa, ela se sujeitar a essa situação. No mais, a série da Netflix retrata vários episódios da carreira do Senna, né? Que aliás é o principal, né? Na verdade, a vida amorosa dele não é não deveria ser o foco. A única coisa que ficou e causou um estranhamento nos fãs foi que a Adriane Galisteu foi, acho que menos de 1 minuto de tela, né? E retratando o que não foi, porque eles se conheceram no autódromo, né? E não ali, parece que foi na boate que retratou na cena da. Então, não retratando exatamente. E mais uma vez, os fatos, né? Ela era a namorada do Ayrton Senna quando ele faleceu. Ponto final. Não era a Xuxa. Esses são os fatos do mundo real. No mais, as especulações e tudo. Eu, particularmente, gosto da Adriane Galisteu. Acho que ela se superou, né? Ela foi atrás, fez a vida dela. Nada contra a Xuxa, eu acho muito. Eu estranho o fato da Xuxa, no papel que ela foi no passado, se sujeitar a uma situação como essa e a situação entre a família Senna e a Adriane Galisteu. Mas aí o fato é que é como se fosse, para mim, quando eu comecei a ler sobre isso, é como se fosse um revival, né, da década de 90, né, como se tudo voltasse àquele momento, no momento em que ele faleceu e pós tudo, e parece que de alguma maneira a família ainda não digere muito bem o fato da Adriane Galisteu ter refeito a vida dela, o que, na minha opinião, ela fez certo. Tá certo? Essas foram as minhas considerações, né? Porque eu me lembro disso, assim, assim, todos os brasileiros da minha geração vai se lembrar disso, assim, me lembro ao momento do acidente, o velório e toda a história que transcorreu e que transcorre até hoje, que pelas vistas não tem fim. Tá certo? Esse foi mais um episódio do Vida Cultural. Se você escuta histórias cotidianas Brasil e Europa, não deixe de se inscrever no canal. Nessa sessão aqui a gente vai estar comentando alguma coisa relacionada ao aspecto cultura e de alguma maneira essa treta eterna né? Ela está relacionada à parte cultural porque é uma série da Netflix ou de outras homenagens que o Ayrton Senna teve e ainda vai ter.
E mais uma vez, o foco deveria ser na carreira dele, porque ele foi, apesar de eu não gostar da Fórmula, nunca ter gostado da Fórmula 1 ou automobilismo, nunca foi, mas ele foi sim um piloto muito talentoso e claro que isso mexeu e mexe até hoje muito com o imaginário do brasileiro. Tá certo? Muito obrigada pela atenção de vocês e a gente se vê no próximo vídeo, short ou live aqui no Vida Europa.